Os elefantes são mamíferos impressionantes e altamente inteligentes. A gestação de uma elefanta dura cerca de 22 meses, sendo uma das gestações mais longas entre os mamíferos terrestres. Elas geralmente dão à luz um único filhote. Os filhotes são bastante dependentes de suas mães e das fêmeas mais velhas da manada para aprenderem sobre comportamento, alimentação e sobrevivência. Expectativa de vida dos elefantes varia entre as espécies e os ambientes em que vivem. Em média, elefantes africanos e asiáticas podem viver 60 a 70 anos até na natureza, embora alguns indivíduos tenham vivido até mais. A tromba dos elefantes é incrivelmente sensível e pode detectar até mesmo como menores vibram no solo. Isso os ajuda a perceber a aproximação de predadores ou a identificar a localização de fontes de águas subterrâneas. Os elefantes são conhecidos por exibir comportamentos de luto quando um membro da manada morre. Eles podem ficar ao redor do corpo, tocar o falecido com suas trombas e mostrar sinais de tristeza e cuidado. Isso reflete a profundidade de suas conexões sociais. Elefantes costumam usar suas presas ou trombas para marcar árvores ou objetos, deixando uma marca de cheiro ou visual. Isso pode servir como uma forma de comunicação entre indivíduos ou de delimitação de território. Embora os elefantes sejam grandes animais terrestres, eles são excelentes nadadores e podem atravessar lagos e rios. Em alguns casos, elefantes demonstraram a capacidade de usar objetos como ferramentas improvisadas. Por exemplo, eles podem usar galhos para coçar partes de seus corpos que não conseguem alcançar com a tromba. Além da caça ilegal e da perda de habitat, as doenças como a tuberculose também representam uma ameaça para os elefantes. Em algumas regiões, elefantes foram treinados para trabalhar em colaboração com humanos em tarefas como transporte de madeira. Além das manadas sociais, algumas fêmeas de elefantes africanos demonstram um comportamento solitário ou semi-solitário. Elas podem migrar independentemente em busca de recursos, como água e alimentos, e ocasionalmente se reúnem com outras fêmeas em locais de encontro. Alguns estudos indicam que os elefantes podem possuir um nível rudimentar de autoconsciência. Isso foi testado por meio do uso de espelhos, onde os elefantes reconheceram a própria imagem. Os elefantes não apenas se comunicam sobre ameaças, mas também aconselham informações sobre recursos e situações. Pesquisas indicam que as fêmeas podem compartilhar informações sobre locais de alimentos ou água, demonstrando um comportamento que pode ser considerado uma forma rudimentar. Dentro das espécies de elefantes, pode haver variações consideráveis no tamanho. Os elefantes africanos, por exemplo, podem variar em tamanho dependendo da região em que vivem. Esses elefantes machos normalmente levam uma vida mais solitária do que as fêmeas, que tendem a permanecer em grupos sociais. Os machos podem se juntar a grupos temporariamente, mas geralmente se afastam para viver sozinhos ou se juntam a outros machos em períodos específicos. Em algumas áreas, especialmente em regiões montanhosas, os elefantes realizam migrações verticais, subindo e descendo altitudes para acessar diferentes tipos de vegetação e climas. Isso demonstra sua adaptabilidade a uma variedade de habitats. Além de atravessar rios, os elefantes são capazes de nadar distâncias consideráveis. Eles podem usar suas trombas como uma espécie de snorkel, mantendo-a acima da água enquanto nadam. Além de reconhecerem parentesco entre indivíduos, os elefantes também apresentam a capacidade de reconhecer e responder de maneira diferente a chamados de parentes próximos em comparação com chamados de pais distantes. Os elefantes gostavam da habilidade de imitar filhos, como o chamado de um caminhão ou o rugido de um leão. Isso demonstra a flexibilidade e a adaptabilidade de seus recursos cognitivos. Chegamos a mais um final. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.